Só para ele continuar aí, eu sou o Rafael Belletti, eu atuei na Cracolândia existe bastante, no período desde o dia 2 de janeiro até o dia 17 de fevereiro, eu passei a maioria das minhas noites na Cracolândia, dentro das vigílias da Cracolândia existe. Eu me afastei um pouco e também tive presente e acompanhei as 2 operações policiais que aconteceram na Cracolândia desde as 5 horas da manhã. A primeira do dia 21 e a segunda na Princesa Isabel. E também estou no Parque Augusto desde 2013. E sei lá, acho que eu só queria falar isso para também colocar meu lugar de fala, assim, também. Meio porque estava pensando no que falar hoje e acho que é mais um relato pessoal também, né? Acho que não muda muito, né? Nosso lado militante, nosso lado pessoal, né? Também acho que a gente vai muito para onde o coração vai, assim. Então, acho que eu queria contar um pouco das cenas que eu vivi aí, que eu acho que é legal compartilhar, né? Acho que o Acácio e a Mayara já falaram muita coisa, assim. Muita coisa que eu poderia falar, mas que acho que já deu pra sacar, assim, bastante coisa, né? Pontuar a questão de que a gente tem que começar a dar o primeiro passo esquecendo a substância, assim, tipo, velho, foda-se o crack, né? Tipo, o crack é uma desculpa, né? Tudo que acontece na Cracolândia acontece sob a desculpa da guerra às drogas, né? A guerra às drogas justifica todas as ações que acontecem lá. Então você vê o que acontece, o que sai na Folha foi pego tantas coisas do tráfico e não sei o quê, e é o bagulho mais bizarro do mundo, assim, porque a quantidade de droga que sempre é aprendida na Cracolândia, assim, a quantidade de armas, assim, que eles pegam uma coisa ridícula, assim. Se você pensar que tem 1000 pessoas habitando o fluxo da Cracolândia, você consegue... Eles aprendem 10 quilos de crack. Isso, pra 1000 pessoas, não é nada, assim, né? O que mostra também que na Cracolândia, na verdade, os traficantes... Quem trafica mesmo não tá na Cracolândia, né? A venda de droga que acontece na Cracolândia, às vezes é muito para o consumo próprio, é muito para uma coisa mais próxima, assim, né? Não tem um varejo em grande escala, né? É muito difícil você... É uma piada você falar que você vai acabar com o tráfico combatendo a Cracolândia. Mas acho que já é ponto passado, assim. Uma coisa que eu acho legal de falar que eu vi acontecer na Cracolândia é que... Né, a gente falou dessa coisa de que as pessoas precisam ser felizes, que elas precisam buscar as coisas que é importante para elas, que é importante pra gente. E a Cracolândia, ela não é um lugar, né? Ela é um conjunto de pessoas que tá junto, porque lá é o único espaço que eles conseguem coisas que são importantes pra gente, mas que é negado sistematicamente para aquelas pessoas. Seja porque elas são egressas do sistema penitenciário, seja porque elas têm questões de saúde mental, seja porque elas são travestis, seja porque... Enfim, 1000 motivos que fazem com que essas pessoas tenham negado todo o seu senso de acolhimento, todo o seu senso de pertencimento, todo o seu senso de carinho, e que na Cracolândia elas encontram entre elas isso. E isso cuida delas muito. Piores que sejam as condições lá, as pessoas se cuidam muito na Cracolândia. E é por isso que não importa quantas bombas coloquem lá, quantos lugares levem a Cracolândia, ela nunca vai acabar. Nunca. Porque isso são necessidades que a gente tem, todas as pessoas têm, e essas pessoas não encontram isso em nenhum outro lugar. Porque um abrigo não vai cuidar disso para elas. Porque nenhum programa até agora de nenhuma gestão cuidou disso para elas. Porque nenhum programa de nenhuma gestão tinha como objetivo final cuidar disso, né? Então, e aí eu queria trazer uma cena que eu achei muito louca, que eu acho que coloca isso muito forte, assim, a questão de que a substância tá em segundo plano na Cracolândia, né? Eu estava na segunda operação policial, lá, junto com a galera da Craco, a galera estava saindo da Princesa Isabel e voltando para Dimbueno. E aí a galera retomou onde era a antiga Cracolândia. E a galera chegou comemorando, assim, falando, voltamos para casa. E foi muito louca essa cena, assim. A galera já chegou se colocando as barracas e tal. E começou a ficar muito tenso com a polícia, porque a polícia começou a se armar pra tirar as pessoas dali. E aí tinha um cara que tava muito tenso, ele começou a usar lança-perfume, né? Ele começou a ficar maluco. E aí a galera da Cracolândia, com seus cachimbos, pararam tudo e falaram, alguém tira da mão dele, porque ele vai fazer uma merda, a polícia vai atacar, pá.
E aí foi muito louco, porque a preocupação das pessoas umas com as outras ali era uma coisa muito louca, assim. Porque aí foi um tirar dele, aí o outro virou atrás e falou, não, mas não vai com violência, tal, troca uma ideia com o cara. E assim, eles constroem a comunidade que eles estão lá, e é isso, assim, isso também desmitifica uma série de coisas, né, que essas pessoas não são capazes de tomar decisões, que, tipo, sei lá, essa cena pra mim é muito marcante, assim, porque traz essa questão de que as substâncias que estão rolando lá são consequências de um estilo de vida e que são consequências que não são boas ou ruins, assim, são danosas na medida que as pessoas se sentem prejudicadas por elas e que prejudicam o coletivo que elas fazem parte, né? E esse coletivo sabe se cuidar muito, assim, as pessoas que estão na Cracolândia sabem se cuidar muito. O problema delas é o Estado, né? Em grande parte. E o problema delas é o regime capitalista que impede o acesso para elas de coisas muito básicas, né? Como o banheiro, como uma série de coisas, né? E aí se a gente pensar nisso, eu acho que outra coisa que eu queria trazer também que eu acho importante então, qual que é o problema? Por que a Cracolândia é um problema, né? Sei lá. Ou por que é uma questão, né? Se não é um problema. E aí acho que também, né, vocês já falaram isso muito bem, assim, né? A questão se tornou um problema, né? Eu acho que a Cracolândia, ela é um ícone porque ela traz toda a carga que o Estado é prejudicial para a sociedade e mostra escancaradamente o quanto falar em paz, em democracia, em qualquer coisa, hoje é bizonho. Porque, primeiro que as pessoas se reuniram para usar droga no centro, e se encontraram no centro para usar droga, por conta da mortalidade na periferia, que acontece das pessoas que usam droga na periferia durante uma grande parte do tempo. Que as pessoas simplesmente eram abordadas nas ruas, executadas, e acabou, né? E a Cracolândia surge nesse contexto das pessoas se reunindo no centro, porque aqui, pelo menos, elas não eram mortas. Não quer dizer que elas não sofriam violência, não quer dizer nada disso, quer dizer só que elas não eram mortas. E assim as pessoas começam a buscar segurança dando umas com as outras, né? E você tem vários focos de pequenas Cracolândias por aí, assim. E aí isso vai avançando até onde a gente chega hoje em reunir uma grande Cracolândia, que também é uma estratégia do Estado, né, de chegar em um certo momento também da polícia começar a jogar gente para Cracolândia, né, para encher a Cracolândia e dominar esse território militarmente, né? Então você anda pela Cracolândia, assim, é difícil de você ter acesso pela própria polícia, né? Porque a cada esquina que você vai tem um carro de polícia, tem uma cavalaria, tem tudo isso. E isso... Então, existe um cerco aí na Cracolândia, né? E a Cracolândia, ela escancara o quanto o Estado está em guerra o tempo todo com a gente, assim. As operações que aconteceram na Cracolândia, acho que, sei lá, se pá que em cena de guerra você não vê essas coisas, assim. Foram surreais, assim, surreais. Né? Então, na primeira operação, a gente tinha 600 policiais civis, 300 policiais militares, tava toda a tropa de choque, toda a tropa de choque. A tropa de choque não precisou disparar uma bomba, porque todas foram disparadas pela Polícia Civil. Todos os policiais civis, todos, absolutamente todos, estavam armados com muito mais que uma pistola. Todos com fuzis de armamento letal, todos com arma de bala de borracha, sniper, o cara ficando... Sabe aquela coisa, tipo, Counter-Strike, assim, tipo jogo de arma? Então, eu vi todas aquelas armas ao vivo aquele dia. Todas elas. Eu nunca imaginei que ia ver, assim. E eu vi... Porque por algum motivo, não sei qual, e é louco isso, porque aquelas pessoas não oferecem perigo, né? Uma série de pessoas de chinelo ali, né, armada com um cachimbo e um corotinho no bolso. Assim, é isso que as pessoas têm. E a gente viu quase todas essas pessoas, muitas que a gente conhecia, no começo da operação sendo levadas em vans aleatórias, não era nem van da polícia, assim, tem uma van dos Correios que levou 15 pessoas. Né? E eu acho isso fundamental a gente se preocupar com isso, porque isso não acontece só na Cracolândia, isso acontece em manifestação, isso acontece em uma série de lugares, assim. Então, eu acho que a Cracolândia escancara o funcionamento do Estado. Né? O funcionamento do Estado, como ele trata a divergência. Porque o Estado ele só existe enquanto uma organização homogênea.
né? Qualquer coisa que foge da homogeneidade do Estado é um perigo para ele, né? E o Estado trata perigo para ele dessa forma. Então, viver na Cracolândia é você ver o que pode acontecer a partir do momento que a gente oferece perigo. No sentido de a gente deixa de obedecer, deixa de fazer o que mandam a gente fazer. Porque a diferença da Cracolândia e da gente é que lá eles não obedecem. A gente obedece, né? Na maioria do tempo. Quando que a gente deixa de obedecer? Quando a gente ocupa, quando a gente cria nossa vida por nós mesmos. E uma coisa que eu acho legal de trazer, assim, é a minha experiência no parque também. E o que eu acho que o parque tem tanto a ver com a Cracolândia, assim. E aí acho que tem a ver também com cenas que eu vi que foram muito loucas, assim. Achei legal que você falou será que o morador de rua ficaria tranquilo de entrar no parque? Elas ficaram quando a gente estava lá dentro, né? A gente ocupou o parque, não era a gente, né? Só. A gente abriu um parque para a cidade. E quem entrou lá era gente que era esquizofrênica, né? Quem entrou lá era morador de rua, era travesti. Entrou uma série de pessoas que a gente não esperava, a gente não estava contando com isso previamente, e que entrou e a gente falou, beleza, e agora? Eu vou ficar falando que foi lindo, que foi maravilhoso? Não, foi um puta trampo, né? Foi muito difícil, muitas tensões, assim, né? Principalmente com pessoas que têm demanda de saúde mental que a gente não está preparado para lidar, que a gente não está acostumado. Isso, por vários momentos, passaram na cabeça das pessoas ideias que são ideias que estão recorrentes, né? De, tipo, a gente tem que afastar essas pessoas, não sei o quê. Mas a gente se propôs a lidar com isso. E assim, eu não estou falando que a gente fez o melhor trabalho do mundo, mas foi uma coisa que foi muito potente, assim. Então a gente ouviu o relato de quem acompanhava uma dessas pessoas, que frequentava o CAPS, que a pessoa não voltava mais no CAPS, porque ela preferia ficar lá. Então ela estava muito melhor. E aí você abre e pensa, caralho, mas o que a gente fez de diferente? O que a gente fez foi só abrir um espaço, né? O que a gente fez foi só mudar a dinâmica e a lógica do que a gente se organiza, né? E a gente cuida uns dos outros. E isso foi muito transformador, assim. Isso foi muito louco, a gente viver esse período, né? Viver 47 dias coabitando esse espaço com essas pessoas, ouvindo essas pessoas, estando junto com essas pessoas, e ouvir de pessoas que trampam no Estado, que estão há anos fazendo isso, que esse trampo fez a diferença na vida delas, eu acho do caralho, né? E pensar que isso não é impossível, isso é negado, né? Isso é negado pelo Estado, né? A todo momento, né? Isso é negado pelo Estado quando a gente sofre uma reintegração de posse, né? Então a gente estava lá fazendo um trampo, tendo resultado nesse trampo, mas não, vocês não podem fazer isso, porque não é assim que as coisas funcionam aqui, né? Então eu acho que o parque também tem uma ligação com a Cracolândia, no sentido de oferecer uma alternativa também na coexistência das pessoas que carregam histórias diferentes, né? E oferecer uma alternativa de verdade de como que a gente lida uns com os outros, com as nossas diferenças, né? Então, se a gente quer tensionar a política pública, a melhor forma de tensionar a política pública é fazendo por nós mesmos. É mostrando que existe outra forma de fazer, né? E aí foda-se, o Estado se vira para fazer, porque no final ele sempre vai estar dando golpe na gente, né? Não, vai ser legal usar isso aqui, mas eu acho que isso é massa, assim, que a Cássia falou do proibicionismo também, é muito forte, assim, enquanto espaços onde as coisas são proibidas prévias impedem as pessoas de ter uma expressão de si mesma, e o quanto isso as pessoas sofrem com isso, assim, quando você abre um espaço para ter essa expressão, isso muda as coisas. E eu sinto que o parque foi muito isso, assim, um espaço de expressão, assim, o quanto isso foi importante para todas as pessoas que estavam ocupando lá, seja a gente, sejam essas pessoas que tinham questões de saúde mental, porque na verdade a gente não tem muita diferença delas, porque a gente também tem várias questões de saúde mental, né? Então, eu preciso de um CAPS. Tipo, todo mundo precisa de um CAPS. Sim, todo mundo precisa de atenção psicossocial, né? Vale lembrar que o CAPS se chama Centro de Atenção Psicossocial, e eu espero que
assim, se a gente queira viver num mundo minimamente aceitável, todo mundo tenha isso. Né? Só que isso não existe, né, por si só. Isso é uma coisa que tem que ser construída. E as únicas vezes que eu vi isso sendo construído de fato foi quando a gente fez. Né? Então... E esse foi o trampo que eu também vi começando a ser feito com a Craco Resiste. Assim, né? Então, a gente começou o trampo com a Craco Resiste simplesmente colando no fluxo, que é como as pessoas que estão lá denominam aquele lugar onde elas ficam. E a gente chegou de noite, porque uma das pessoas falou, é o seguinte, tipo, de dia provavelmente não vai acontecer nada, os trabalhadores estão aí, pá, mas de noite não tem ninguém aqui, a gente sabe que é tenso. Demorou, vamos colar de noite. E a gente colou de noite, e a gente falou, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer umas atividades aí, pá. E a gente fez por muito tempo. E hoje, é isso, né? A gente começa a fazer um trampo, o Estado vai lá e fode a gente. Assim. Depois das ações policiais, a gente não tem conseguido mais fazer nada. Nada. Porque... Primeiro que chegar no espaço já é muito difícil e o fluxo tem mudado de lugar constantemente, né? Então as pessoas estão sempre perdendo todos os pertences dela e tendo que conseguir de novo. Então elas não vão ter muito tempo para ficar trocando ideia com você, para fazer a atividade que você vai levar lá, porque elas estão simplesmente perdendo tudo, todos os dias, e tendo que conseguir de novo. Como que isso acontece? Então, uma outra coisa que é muito complicada é esse discurso do espaço da limpeza, né? Então, sobre esse discurso do limpo, do não sei o quê, todos os dias tem acontecido limpeza na Cracolândia. O que é limpeza na Cracolândia? A primeira coisa que aparece é a tropa da GCM, a IOP, que é a tropa de choque da GCM. É uns cuzão de boina com umas cacetetes que parecem uma espada, assim. Todos eles chegam de escudo, começam a pressionar as pessoas, né, para sair da onde elas estão. Né? Aí as pessoas que não saem, eles tiram, né, tem rolado bomba diversas vezes. Isso, e depois passa o caminhão da prefeitura, limpando tudo, varrendo e levando os pertences das pessoas, né, todos os pertences. E as pessoas se concentram em um lugar, e aí quando elas voltam, elas têm um cordão de policiais falando o que elas podem ou não entrar naquele espaço de volta. Né? E o que não pode entrar nesse espaço é cobertor, uma série de coisas que são itens básicos para a sobrevivência. Né? Então, isso tem acontecido todos os dias na Cracolândia, né? Todos os dias, e é muito pesado assim. Então, ter gente, ter corpo presente também é muito importante, então quem quiser colaborar também. Uma das poucas atividades que tem se mantido, tem rolado no futebol de manhã, de terça e quinta-feira, e mesmo fazer isso está difícil, porque você chega na rua, logo tem uma tropa da GCM impedindo você de fazer isso. E quanto mais pessoas a gente tem para fazer isso, mais a gente consegue resistir, né? Porque, como a Cássia falou, né? Assim, a gente está num ponto que é resistir e é isso, assim. Depois a gente pensa no resto, assim, porque se a gente não resistir, a gente vai ser atropelado. Porque a gente já está sendo atropelado, e muito. Né? E aí, atuar na Cracolândia, assim, eu acho que envolve também todas as questões que o Acácio trouxe, né? Das pessoas olharem como coitadinhos e também tem muito uma visão de altruísmo, de vou ajudar as pessoas que são viciadas e tal. E eu realmente acho que, assim, eu não preciso nem falar muito, é só você colar no fluxo que você vai perceber que se for fazer isso, você vai se fuder, na real, porque tem gente que tá lá de boa, tem gente que não tá lá de boa. Assim, o fluxo é tipo a gente aqui, tem cada um com uma história de vida, cada um com uma diferença, assim. Mas uma coisa que todas elas têm em comum, eu acho, que eu tenho observado pelo menos, é a falta de humanidade, não sei se humanidade é a palavra, mas é a falta de reconhecimento enquanto outra pessoa que elas sofrem, assim. Então, as pessoas que estão no fluxo estão na ponta do coisificar a pessoa, assim. Tipo, as pessoas são tratadas como coisa na Cracolândia. E isso é muito pesado. Porque isso justifica uma série de coisas, assim. Todas as ações da polícia, assim. Então, as pessoas são sempre tratadas ou pela substância, ou pela condição que ela está. E isso é horrível, porque as próprias pessoas que estão no fluxo passam a se colocar, às vezes, nesse lugar, né? Então, diversas vezes eu troquei ideia com algumas pessoas no fluxo que elas vinham e falavam, muito obrigado por você só conversar comigo, assim. Isso já é importante pra caralho. E isso é o que pauta também
a aceitação da sociedade também em grande parte das ações, né? Então, é muito pesado isso, porque a gente chegou num ponto que uma jornalista tem que comemorar o fato de pessoas de classe média se mobilizarem pela morte de uma pessoa. E infelizmente isso é real. Tipo, infelizmente a gente está longe das pessoas se comoverem pelo que acontece, seja na Cracolândia, seja na periferia, seja com pessoas que elas veem não, como rótulos, né? Como usuário, como o traficante, como bandido, como ladrão, como criminoso, e que no final é uma forma de invisibilizar a pessoa que está por trás desse rótulo. E é uma forma de tirar nossa sensibilidade de que aquilo está acontecendo com uma pessoa e pode acontecer com a gente. E vai acontecer com a gente, se a gente começar a fazer alguma coisa de fato para mudar isso. Né? Eu acho que é isso, não quero falar muito.